pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais para vocês e hoje é sobre casas assombradas. Quem aí gosta deste tema? Mas antes de contar aqui os relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like bem no início. Isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação, até mesmo você que já é inscrito aqui do canal. Isso vai ajudar para o YouTube te entregar esses vídeos. Se quiser me enviar algum relato, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Spotify também tá funcionando, o link tá aqui embaixo. E tem uma playlist nova aí, podcast sobrenatural, que quem gosta de ouvir lá no YouTube Music, então assim, ela né, pra lá, né, quem gosta de ouvir aí no segundo plano. E se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ali pra mim, que vai ajudar muito aqui também. Eu acho que eu já falei tudo, então chega de enrolação e bora aqui pra estes relatos sobre casas assombradas. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui: a casa nova e o choro de bebê. Oi Mariana, eu sou a Carolina e hoje eu trago aqui o que aconteceu com a minha tia, a esposa do meu tio. Na época, eles tinham acabado de comprar uma casa, era uma casa bonita, normal, nada daquelas construções antigas que nos assusta e que a gente até associa elas a lugares mal assombrados. Era um lar comum, como qualquer outro. Mas logo depois, eles descobriram que havia algo terrível escondido ali. Uma história muito triste. Eu costumava sempre ir visitar a minha tia nos fins de semana. E em uma dessas visitas eu notei que ela não estava usando o banheiro da casa, o que ficava no corredor. Ela sempre ia no quarto ou na área gourmet. Eu achei estranho porque ele era bem novo e era bem mais perto do que o do quarto e da área gourmet. E ele também tinha sido reformado fazia pouco tempo. Ele estava lindo. E eu resolvi perguntar. E quando eu perguntei, ela ficou séria. Mas me contou que uma coisa estranha começou a acontecer ali, assim que eles se mudaram. Quando ela descobriu a causa, mesmo parando, ela ficou receosa de usar esse tal banheiro. Disse que nas primeiras semanas morando ali, toda vez que ela entrava no banheiro, principalmente para tomar banho, ela ouvia um choro de bebê. No início pensou que fosse até alguma criança da vizinhança, mas logo percebeu que era impossível. O som vinha realmente ali de dentro do banheiro. Ela me contou que saía correndo às vezes, porque assim que deixava o cômodo, o choro parava, mas ao retornar, voltava a ouvir. E cada vez parecia que ele ficava mais alto, como se estivesse bem perto dela. Ela sempre teve muito medo, e assim ela simplesmente parou de usar o banheiro. Meu tio nunca acreditou nisso, dizia que era coisa da cabeça dela, mas acabou cedendo e passou a usar o banheiro do quarto também. Este banheiro ele ficou fechado, sem ninguém entrar, a não ser visitas, assim como eu. Um tempo depois, a minha tia sugeriu reformar o banheiro, pois tinha reformado a casa inteira e só faltava o banheiro mesmo. E ela quis colocar uma banheira nele. Na verdade, era uma banheira que retiraram do banheiro do quarto, pois ela tinha comprado uma outra, uma nova, e para não jogar a que tinha lá fora, resolveu colocá-la neste banheiro. Quando os pedreiros começaram a quebrar o piso, fizeram uma descoberta um pouco macabra. Enterrado ali, havia um caixote de madeira pequeno, e dentro dele os restos mortais de um bebê. Um esqueleto minúsculo, escondido como se alguém tivesse tentado realmente esconder até uma prova de um crime, ou algo do tipo. Minha tia chorou muito quando me contou isso. Diz que naquele momento compreendeu o porquê dos choros que ela ouvia.
sempre vindo ali de dentro do banheiro. E não era imaginação dela como meu tio achava. Era talvez a alma daquele bebê pedindo socorro, como se pedisse para não ser esquecido ali. Minha tia disse que ficou tão comovida que colocou os restos mortais do bebê no jazigo da família e pediu ao padre para abençoá-lo e rezar uma missa para que aquela alma inocente encontrasse a luz. E desde então, o banheiro nunca mais foi usado, pelo menos por ela e meu tio, mesmo depois da reforma e da retirada do corpinho do bebê. Eles não se sentiram à vontade de ficar lá. E eu, toda vez que visito a minha tia, eu uso este banheiro. Nunca aconteceu nada comigo, mas confesso que eu sinto muita tristeza de entrar lá agora, pois eu lembro dessa história. E não sabemos o motivo ou a causa daquele bebê ter ido parar lá. Se talvez tem ligação com a mãe dele que fez isso, ou alguém da família. Acredito que isso acontecia, por causa do histórico do banheiro, o choro, por exemplo. E agora a alma do bebê descansa em paz. Bom, Mariana, isso eu espero. Mariana, este é o meu relato, ou melhor, o relato que eu ouvi da minha tia. E achei muito triste, mas quis dividir aqui. E um beijo pra você. Um beijo aí pra você, muito obrigada. Gente, que triste, né? Antigamente tinha muito isso, das mães terem os bebês, porque antigamente o pessoal tinha os bebês tudo em casa, muitas pessoas não tinham condição de ir para um hospital ou simplesmente de ver um médico. Então tinha os bebês em casa e quando eles faleciam, enterrava no quintal e aquele local ficava ali, meio que assombrado, porque aquela alma queria ali talvez um batizado, ou até mesmo um nome, E no caso aqui, que nem ela falou, ela não sabe da história, da casa, o que ocorreu, para este bebê ter ido parar lá, Pode ter sido proposital, que ele tava num caixotezinho, então eles queriam, proteger o corpinho, pelo visto. Porque se fosse só, pra esconder, a cena de um crime, que nem você falou, que é a prova de um crime, acho que eles não iam usar um caixote ou coisa do tipo. Mas aí talvez, tá lá há muitos anos e só agora sua tia, o seu tio, foi mexer na casa lá e encontrou. Porque vai que antes lá talvez não tinha nem esse banheiro. Aí por algum motivo esse bebezinho foi enterrado lá. E a almazinha dele tava pedindo socorro. Nossa, que triste. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. O espelho da casa nova. Oi, Mariana. O que eu irei contar aqui aconteceu há alguns anos comigo, quando eu e meus pais nos mudamos para uma casa bem antiga, que ficava numa cidadezinha do interior. Era uma casa bem grande, espaçosa, mas que estava meio desgastada pelo tempo. Mesmo assim, eu gostei de lá. Tinha um quintal enorme e o melhor, um quarto só para mim. Escolhi um cômodo que ficava ao lado da piscina. E no começo eu até me arrependi um pouco, porque o lugar era bem úmido e tinha aquele cheiro de coisa guardada, coisa velha. Mas também, a casa ficou fechada há muito tempo, então pode ser esse o motivo. Depois eu descobri que os antigos donos tinham morado lá há muitos anos e os parentes deixaram uma casa como um depósito, abandonada. Meu pai conhecia a família desse dono e conseguiu comprar a casa por um preço ótimo. A mudança demorou um pouco, porque a gente teve que reformar tudo. Enquanto eles pintavam, trocavam os pisos, eu já sonhava com o meu quarto todo arrumadinho do meu jeito. Meu pai mandou colocar portas no ciclo, que parecia uma espécie de armário embutido. E dentro dele tinha um espelho enorme, desses que dá pra ver o corpo inteiro. No começo eu achava o espelho lindo. Me olhava nele todo dia antes de sair para a escola. Mas depois de um tempo, eu comecei a notar uma coisa esquisita. Todas as manhãs, a porta deste armário estavam abertas. Mas toda noite eu fechava tudo direitinho. E de manhã estava lá, elas todas escancaradas. Então eu comecei a colocar uma cadeira, que era pesada, na frente, para impedir que elas abrissem.
Por um tempo até que isso funcionou. Até que numa madrugada eu ouvi o barulho das portas batendo. Eu levantei assustada, acendi a luz e vi que a cadeira estava no lugar. Mesmo assim o barulho ecoava ali dentro do quarto. Tentei abrir o armário e foi aí que eu vi algo estranho. No canto do espelho tinha uma mancha escura, como umidade, mas por mais que eu limpasse, ela não saía. Achei que fosse mofo e deixei pra lá. Contei para o meu pai e no outro dia ele disse que provavelmente era só porque o espelho era velho. Depois ele compraria um novo. No fim de semana eu fui para casa da minha tia e passei 2 dias fora. Quando eu voltei, a casa estava vazia. Meus pais ainda não tinham chegado do serviço, então eu fui direto dormir. No meio da madrugada eu acordei com o barulho das portas batendo de novo. Meio sonolento, eu levantei para ir ao banheiro e acabei passando em frente ao espelho. Só que dessa vez eu vi o meu reflexo. E o meu reflexo parecia diferente. Eu estava pálida demais, sem expressão nenhuma. O rosto meio borrado, como se o vidro estivesse sujo ou embaçado. E eu fiquei ali, parada por um tempo, tentando entender o que eu estava vendo ali. Até que percebi algo que me gelou por dentro. O reflexo bocejou e eu não tinha feito nenhum movimento, mas ele bocejou e eu não. Eu fechei as portas correndo e voltei para a cama, tentando me convencer de que tinha sonhado. Corajosa, porque se fosse eu tinha saído do quarto na mesma hora. Gente, ela ainda voltou para a cama para dormir. Na manhã seguinte, durante o café, eu contei para os meus pais o que aconteceu, mas claro, eles não acreditaram. Mesmo assim, depois daquele dia, eu nunca mais consegui dormir lá. Fui até morar um tempo na casa da minha tia, e os meus pais começaram a cogitar a vender a casa. Poucos dias depois, minha mãe me contou algo que confirmou os meus piores medos. Uma noite, quando ela e meu pai voltavam de uma saída, eles notaram que a casa estava estranhamente fria. Meu pai achou que tinha deixado o ar-condicionado ligado e foi verificar, mas não tinha nada fora do normal, só aquele frio cortante. O ar-condicionado estava desligado. E esse frio parecia vir do meu quarto. Quando ele passou pela porta, ele ouviu um barulho forte vindo lá de dentro, como se alguém tivesse batido algo muito pesado. Ele entrou, pois sabia que eu não estava lá, e foi verificar. Porém, a luz não acendia. Então, ele viu as portas do espelho que estavam abertas. Quando ele tentou fechá-las, algo fez parar. Lá dentro, no espelho, refletida, estava uma mulher. Meu pai disse que ela tinha um rosto completamente pálido, quase sem traços, e os cabelos longos e pretos, se movendo como se estivesse dentro d'água, usando uma espécie de manto branco que flutuava. E o pior, ela não tinha pés. Debaixo daquele pano, ele viu ossos, pernas esqueléticas que pareciam sair da roupa. Meu pai caiu no chão em choque, cobrindo os olhos. Quando conseguiu se levantar, saiu correndo e desabou nos braços da minha mãe. No mesmo instante, ele acabou tendo uma crise e precisou ser levado para o hospital. Minha mãe me contou tudo isso dias depois. Ela não queria me preocupar, mas acabou me preocupando mais ainda em pensar que eu tivesse que voltar para aquela casa. Porém, desde então, nunca mais voltamos, graças a Deus. Meu pai ficou tão abalado que até hoje ele é meio calado. Parece que meu pai perdeu um pouco ali da alma dele, aquele espírito alegre que ele tinha. Tudo isso por causa daquele susto. Ele, graças a Deus, conseguiu vender aquela casa e agora, tempos depois, eu pesquisando, eu soube que espelhos são portais e acho que ele tinha um portal aberto. E o que eu vi, acho que foi aquela mulher tentando me imitar. Até hoje, ninguém sabe de onde veio aquele espelho. Dizem que ele sempre esteve lá. Só sabemos que depois que tiraram ele de lá, o frio e os barulhos pararam, a casa continua lá e as pessoas que compraram de meu pai ainda moram lá. Nunca relataram nada de anormal. Acho que essas coisas só aconteceram com a gente mesmo. Mariana, este é o meu relato e espero que você goste. Muito obrigada, um beijo pra vocês. Sim, os espelhos, eles são portais.
quem sabe usá-los, né? Vamos dizer assim, porque tem pessoas que não sabem, né? Mas quem sabe usá-los, eu acho que consegue abrir sim um portal ali. E muitas pessoas dizem que não é bom nem a gente colocar ele de frente para nossa cama, porque algo lá, né, vai que abre um portal e você tá dormindo ali indefeso e algo dentro do espelho pode estar ali. Eu não sei se são todos os espelhos, se são espelhos específicos, mas muitas pessoas dizem que sim. E lá parece que tinha um espírito, né? Talvez era até um espírito de alguém que morreu. Mas o estranho, né, que tiraram o espelho de lá, parou, né? Porque essa família que comprou tirou o espelho, pelo que eu entendi aqui, e eles estão lá, nunca relataram nada, então eu acho que o problema era mesmo com esse espelho. Mas bem interessante, bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. A Casa do Fim da Rua. Oi Mariana, o que eu vou contar aconteceu quando eu era adolescente, lá no final dos anos 90. Naquele tempo havia uma casa abandonada no fim da rua. Todo mundo por ali conhecia, mas ninguém sabia ao certo quem tinha morado lá. Diziam que era de uma família antiga, mas ninguém viu quando eles foram embora. Um dia eles simplesmente desapareceram. O mato, né, começou a tomar conta ali do quintal dessa casa, e com o tempo aquela casa passou a parecer uma cena de um filme de terror. Um lugar silencioso, escuro e com o telhado afundado. E logo começaram também as histórias. Uns diziam que a família voltava toda noite, todos vestidos de preto. Outros juravam que de lá de dentro vinham gritos. Também diziam que se alguém passasse pela manhã, escutava uma voz chamando seu nome. Não devia responder, nem olhar, porque dentro daquela casa morava algo ruim. Quem acabou caindo nessa história foi o meu primo, o Alexandre. É o nome fictício que eu dei para ele. Ele era um pouco mais velho que eu e vivia com um grupo de amigos que adorava desafios, coisa de adolescente. Em uma noite, eles resolveram provar que nada daquilo era real. E o desafio era simples. Eles tiraram ali para o ímpar e quem perdeu foi o meu primo, o Alexandre. E ele deveria pular um muro, chegar até a varanda e acenar para o grupo que ficaria do lado de fora. Só isso, mais nada. No começo todos riam, faziam piadas, até as meninas ficaram lá para assistir de longe. Meu primo, querendo impressionar ali as meninas, pulou um muro, forçou uma das janelas, tirando uma tábua para entrar, e ele acendeu uma lanterna que estava com ele e desapareceu lá dentro. Foram só alguns minutos. De repente eles começaram a ouvir gritos dele. Mas não era um grito qualquer, era algo desesperador. Um som que vinha dos fundos da casa, o lado oposto que ele deveria estar. Era como se alguém estivesse arrastando ou torturando ele. Os amigos dele ficaram apavorados e correram até a cerca, gritando o nome dele, mas ele não respondia. Foi aí que chamaram a polícia, porque eles não tinham coragem de entrar. Mandar um é fácil, né? Mas resgatar depois que o bicho pega. Então chamaram a polícia, que só apareceu de madrugada. Procuraram na casa inteira e quando finalmente o acharam, ele estava no chão, no meio da sala, todo sujo. Sujo de terra e chorando como uma criança. Levaram ele para o hospital e depois para casa. Só que o Alexandre nunca foi o mesmo. Ele ficou muito estranho depois disso. Sempre estava com medo de tudo e de todos. Não conseguia mais formar frases completas. E às vezes ria sozinho. Ficava que nem bobo. Outras vezes se escondia debaixo da cama, dizendo que ele estava o chamando de novo e tinha algo querendo pegá-lo. Hoje se passaram 8 anos disso. Ele tem 23 anos, mas parece um homem de 50 anos. Envelheceu de um jeito que ninguém, nem mesmo um médico, consegue explicar. Ninguém sabe o que ele viu lá dentro. Ele mesmo nunca conseguiu contar. Eu só sei que depois daquela noite a casa foi cercada e ninguém mais teve coragem de se aproximar. Pelo menos eu não. Acredite em mim quando eu digo, existem lugares onde realmente o mal vive. E lugares que não foram feitos para a gente entrar. Eu acho que lá tem algo ruim sim. E que o Alexandre viu isso e foi isso que o fez ficar assim.
E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com aquela família. Se realmente eles foram embora ou estão na casa. Tipo, vai que morreram lá e só não acharam os corpos. Termina aqui o relato. Um beijo aí pra você. Muito obrigada. E tem lugares, gente, que realmente dá medo. Casas abandonadas. Assim, eu sou muito curiosa. Eu topo tudo, eu vou entrando, mas que dá medo, dá. E no caso aqui, né, os amigos, né, o engraçado é isso. Porque na hora de entrar, botar pilha ali, fazer joguinho, né, eles botam, mas na hora que o cara tá lá desesperado, né, em vez deles entrarem, não, o medo falou mais alto, eles esperaram a polícia chegar pra poder entrar. E ele nunca mais foi o mesmo, né? Imagina o pavor que ele não passou lá. E ninguém soube o que tinha lá também, né? Que ele não conseguiu falar, né? O que fez isso com ele, né? Muito estranho. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. A Cabana. Boa noite, Mariana, e boa noite a todos os inscritos do canal. Demorei um pouco, mas finalmente criei coragem para te contar a minha história. Tenho acompanhado o canal há um tempo, buscando entender o que me aconteceu e ver também se alguém já passou por algo parecido. Eu já contei essa história para alguns amigos próximos, mas sempre surge aquele comentário cético, tentando justificar tudo com explicações racionais. Por muito tempo, eu tentei me convencer de que foi apenas um evento infeliz, algo que a ciência poderia explicar. Mas depois de ouvir tantas experiências aqui, eu percebi que nem tudo que existe pode ser explicado com a lógica. Verdade. Por isso eu decidi contar o que eu vivi. Algo que mudou completamente a forma como eu vejo o mundo espiritual. Desde pequena, eu sempre fui muito aberta para essas coisas. Lembro-me que quando era criança, meus brinquedos apareciam fora do lugar e eu via sombras andando pelo corredor da casa. Eu conversava com amigos imaginários que sabiam coisas que ninguém da minha casa sabia. Eles contavam segredos da minha família. Com o tempo eu fui aprendendo a conviver com isso. Eu sempre pensava que se eu não tivesse medo, nada me faria mal. Mas o que aconteceu aqui foi em 2019, outubro de 2019, para ser mais exato. Durante uma saída de campo da faculdade, essa saída me mostrou que nem todas as presenças são inofensivas. Na época eu cursava biologia e quem fez esse tipo de curso sabe que às vezes as práticas de campo são o ponto alto ali da graduação. A gente acampava em praias, matas, reservas florestais, coletava amostras e observava também a fauna. Bom, e isso quando eu estudava, e já faz bastante tempo. Era uma experiência linda, mas também desafiadora, principalmente à noite, quando o silêncio da mata e dos lugares onde estávamos parecia ter vida própria. E pessoas como eu, que foi criada na cidade, tinha muito medo. Nessa viagem, o destino era uma pequena cidade, conhecida por suas trilhas e pela biodiversidade. Íamos passar 3 dias e 2 noites hospedados em uma casinha rural, tipo uma cabana ou chalé rodeado de mata por todos os lados. Chegamos lá por volta das 11 da manhã, organizamos nossos equipamentos nas cabanas e depois do almoço fomos à primeira atividade, isso com um guia ali local. Tudo ocorreu bem no primeiro dia, voltamos cansados, sujos, mas animados, pois o dia tinha sido produtivo. Como a comida servida lá era bem apimentada, e eu nunca fui muito tolerante com isso, eu decidi ficar na cabana e preparar um lanche simples, enquanto os meus amigos foram jantar na casa dos proprietários, que ficava a uns 100 metros de distância. Eu aproveitei também o silêncio para tomar um banho e relaxar, pois eu estava muito cansada. Eu estava completamente sozinha, e enquanto eu estava tomando meu banho, eu ouvi alguém me chamando pelo nome. Eu desliguei o chuveiro para ter certeza e ouvi novamente o meu nome. Era um sussurro muito próximo, vindo ali da porta do banheiro. Eu fechei o chuveiro, me enrolei na toalha e perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Esperei por alguns segundos e voltei a tomar meu banho, achando que fosse impressão.
Quando eu saí, o quarto estava vazio e a porta estava trancada por dentro, como eu havia deixado. Deixei isso pra lá e fui fazer meu sanduíche. Sentei na minha cama e comecei a sentir um frio estranho que vinha tipo de dentro da casa. Olhei ali o ar-condicionado e ele estava desligado. A janela também estava fechada. Eu achei que fosse até o cansaço e resolvi dormir. Acordei no meio da noite com uma sensação horrível. Uma das meninas me sacudia, dizendo que o meu rosto estava vermelho e que eu respirava ofegante, como se tivesse febre. Eu estava queimando. Eu levantei cambaleando e acabei vomitando perto da porta. Achamos que fosse intoxicação alimentar. Tomei água, lavei meu rosto e voltei para a cama. Por volta das 3 da manhã eu acordei novamente, mas dessa vez eu não conseguia me mexer. E eu sabia que era a tal da paralisia do sono. Eu já tinha sentido isso antes. Porém, desta vez havia algo diferente. Do meu lado esquerdo, de onde só havia ali uma parede, ouvi outra vez o meu nome sendo chamado. De repente, eu comecei a sentir uma dor aguda no meu estômago. E isso me fez sair daquele estado ali de paralisia. E eu corri pro banheiro para poder vomitar de novo. Depois disso, eu apaguei. Na parte da manhã, meus colegas estavam assustados. Chamaram o professor e disseram que achou que eu estava morta no chão do banheiro. Eles me tiraram de lá e ele sugeriu que eu descansasse na casa ali dos donos da cabana, para que eu não ficasse sozinha, já que eles tinham que sair. Porém, eu não quis. Eu quis ficar lá na cabana. Eu passei o dia tentando comer e não conseguia. Cada vez que eu levava algo à boca, eu sentia o mesmo nó no estômago e antes mesmo de comer, eu vomitava. Nem que fosse só água ou gosma. Eu ouvia às vezes o meu nome sendo chamado novamente. Uma das colegas que tinha curso técnico em enfermagem me deu um remédio e resolveu ficar comigo também. Eu tentava cochilar, mas quando eu dormia, eu sonhava comigo mesma deitada ali na cama e uma figura negra de braços longos e tortos que estava curvada sobre mim. Ela estendia a mão e apertava meu abdômen, tipo em cima do meu estômago, e eu sentia a mesma dor intensa do sonho, só que no meu corpo real. Eu acordei chorando e tremendo e com o estômago doendo muito. Naquele momento eu percebi que não era apenas um problema físico ou uma intoxicação alimentar. Tinha algo ali que estava me perturbando, talvez por eu ser sensível demais. Quando finalmente eu consegui me levantar e sair da cabana, o alívio foi imediato. Eu sentei do lado de fora e fiquei esperando o grupo voltar junto com esta colega. À tarde, o professor pediu que eu participasse de umas atividades leves, só para eu não ficar sozinha, e eu aceitei. Enquanto atravessávamos um campo de soja, algo se mexeu na mata e emitiu um som rouco, como um rugido abafado. Todos ouviram e acabaram jogando pedra, achando que fosse assim um bicho. Mas o guia, um senhor chamado Seu Manuel, é um nome fictício, ele trabalhava ali há anos e pediu o que era para parar. E ficou ali em silêncio e todo mundo olhando para ele sem entender nada. Mais tarde, ele acabou contando ali meio que envergonhado que aquela área era evitada pelos moradores, porque ali vivia uma entidade antiga, algo que atacava quem ficava sozinha. Diz que muitos anos atrás, um estudante também passou mal ali na cabana, e que tudo começou do mesmo jeito que estava acontecendo comigo. Febre, vômitos e ele dizia ouvir risadas e seu nome sendo chamado. E a mesma sensação ali de dor no estômago. E era causado por essa entidade. O professor ouviu ali a conversa e confirmou que outros alunos haviam relatado a mesma situação, mas nunca tão forte como a minha. Cara, o professor então sabia disso. Por isso ele insistia que ninguém dormisse só, ou ficasse só mesmo achando aquilo tudo loucura.
Na última noite eu dormi no meio das meninas, espremidas entre duas camas. Mesmo assim eu acordei de madrugada com os meus pés encostando em algo duro. Eu pensei até que fosse a parede, o que seria impossível, pois estava bem longe ali da parede. Mas quando eu olhei, era uma das meninas que estava deitada no chão nos meus pés, dentro de um saco de dormir. Eu perguntei por que ela estava ali, e ela respondeu ali com medo, que não conseguia ficar no canto ali do quarto, onde ficava a outra cama, porque havia uma sombra parada lá que estava observando ela dormir. No dia seguinte, partimos cedo. E Mariana, eu juro, assim que o ônibus começou a se afastar daquela cabana, eu senti um alívio imediato. A dor e o peso no meu estômago desapareceu. Foi como se nunca tivesse acontecido nada comigo. Quando eu cheguei em casa, eu contei tudo à minha família, minha mãe e a minha avó. E a minha tia também. E esta tia, que trabalhava com ervas e benzimentos, resolveu fazer uma espécie de limpeza espiritual, com água de plantas e rezas antigas que só ela sabia. Outra tia, mais religiosa, pediu que uma amiga umbandista abençoasse uma pulseira vermelha de fio e me deu dizendo que era para me usar sempre, que isso me protegeria de olho gordo e de qualquer mal que se aproximasse de mim. Desde o dia em que coloquei essa pulseira, nunca mais vivi nada parecido. Nem mesmo durante a pandemia, quando eu morei sozinha, eu senti nenhum tipo de presença. Acho que era algo ligado mesmo àquela cabana. Porém, acho que não era uma entidade, acho que era algo pior. Até hoje, a universidade continua levando os alunos para esta região, pelo menos, até onde eu sei. As cabanas também ainda existem, e de vez em quando eu ouço que alguém passou mal lá. Eu só agradeço por nunca mais ter voltado lá. Não sei o que me atacou, se era um espírito, uma entidade ou algo pior. Só sei que foi real. E aprendi que por mais racional que sejamos, existem forças que a ciência não explica, mas exigem respeito. Obrigada, Mariana, e que Deus abençoe e a proteja a você e todos os inscritos. Termina aqui, um beijo para você, muito obrigada. E pode ser sim, ligado ali a cabana, ainda mais lugares que vão muita gente. Agora eu achei interessante da pulseira que você falou, que eu falei que eu vou até arrumar uma pra mim, que eu ouvi, diz que é muito bom mesmo, principalmente pra olho gordo, inveja, e essa coisa aí dela te proteger do mal, Eu acho que ela vem com os nós, isso? E assim, é bem interessante, eu acredito que por você ser sensível, seja lá o que tinha lá, eu também acredito que talvez não fosse assim uma entidade. Pelo menos não essas que a gente conhece, Mas assim, algo ruim mesmo que tava lá, queria sugar ali a sua energia e provocava todo aquele mal ali. Então eu acredito que talvez não fosse assim realmente uma entidade, que nem você diz aqui. Talvez algo bem pior. Agora, talvez um espírito. Acho que espírito, vai, que é um espírito vingativo. Talvez aquela cabana pertenceu a ele e ele vê você chegando ali, ele se acha no direito de fazer isso com alguém. Tipo, escolhe uma pessoa ali e vai fazer isso com a pessoa, E no caso ali, infelizmente, você que saiu, foi escolhida ali por ele. Assim, muito interessante, Muito obrigada. E, gente, essa foi a coletânea de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece aí do like, compartilha com os amigos, se inscreva também se você não é inscrito. Se quiser me mandar algum relato, o e-mail tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Spotify e YouTube Music, tô atualizando lá, colocando os vídeos aos pouquinhos, que eu comecei agora, mas aos pouquinhos vou colocando tudo lá pra vocês, tá? E os links estão aqui embaixo. O YouTube Music, na realidade, tem uma playlist, que tá escrito podcast sobrenatural. Mas aos pouquinhos eu vou colocando tudo lá. E é isso. Só agradecer aqui a todos que tiraram um tempinho pra mandar os relatos aqui pra mim, pra fazer essa coletânea. Muito obrigada. Um beijo, muito obrigada também a todos os inscritos, todos que ficaram comigo até o finalzinho aqui. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.